Olá, tudo bem? Continuando a nossa aula, nossa sequência de aulas sobre análise combinatória, entramos hoje em permutação, tá? Eu já falei, se você assistiu o meu último vídeo e você prestou atenção, eu falei pra você que eu gosto muito de bonecas, então eu trouxe aqui 3 bonequinhas que eu tenho aqui, que inclusive são super heroínas, que eu queria dizer que eu acho ótimo, porque agora temos, né? Então, tenho aqui 3 guerreiras, que é a Batgirl, a Mulher Maravilha e a Supergirl, que por acaso tem uma série sensacional da Supergirl, eu acho muito legal de ver, então fica a dica aí se você quiser assistir. Quando a gente fala em permutação, significa que a gente mantém a quantidade de pessoas que estão aí, mas a gente troca elas de lugar. Então, por exemplo, aqui a ordem que nós temos aqui é Supergirl, Mulher Maravilha, Batgirl. Eu posso trocar. Isso é uma nova forma de posicionar as 3. Posso trocar agora. Isso é uma nova forma de posicionar as 3. E quando a gente fala em permutação, a gente pensa em todas as formas diferentes que a gente pode posicionar essas 3 personagens. Então, por exemplo, se vocês enxergarem, vamos imaginar que as 3 estão aqui, elas vão sentar em bancos, né? Então, essa é a posição inicial que elas estão. Então, elas vão sentar nesses bancos aqui, certo? De quantas formas diferentes elas podem sentar no banco para esperar serem ligadas para defender os vilões, tá? Então, vamos pensar sobre isso. A gente começa imaginando que nenhuma delas está aqui. Então, as 3 estão aqui do lado. Quantas? Vamos imaginar elas chegam, tá? A primeira que escolhe, para esse primeiro lugar aqui, quem pode sentar nesse primeiro lugar? Qualquer uma das 3, vocês concordam? Eu tenho 1, 2, 3, mas por acaso ela sentou. Então quantas eu tinha que podia sentar aqui? 3 pessoas podiam sentar nesse primeiro lugar. Agora, quem pode sentar aqui? Sobraram 2. Qualquer uma dessas 2 podem sentar aqui. Então não vai ser a Supergirl que vai sentar aqui. E agora, ela tá aqui sozinha, coitada. Ela vem e senta aqui, uma pessoa só. Então, isso lembra muito o princípio fundamental da contagem. Isso daqui eu tenho o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Tá? Quando a gente faz essa multiplicação assim, isso significa que o quê? É a quantidade de formas que eu poderia ter as 3 se sentando nessa cadeira. Se você quiser, pega no seu caderno agora, chama ela de B de Batgirl, S de Supergirl e M de Mulher Maravilha e escreve todas as combinações que elas podem sentar. E vocês vão ver que vai dar 6 possibilidades de combinações diferentes delas poderem se sentar, tá? Isso parece muito, inclusive, o princípio multiplicativo. Quantas pessoas podem ficar aqui? 3. Sendo que uma foi escolhida, aqui 2. Sendo que outra escolhida, aqui 1. Já que vocês entenderam essa ideia com as bonequinhas, eu queria explicar com uma coisa que é muito famosa, que é chamado de anagrama. Um anagrama é quando a gente pega uma palavra qualquer e alterna as letras, mesmo não fazendo sentido, criando uma palavra nova. Então, por exemplo, vamos escrever todos os anagramas da palavra amor. Olha só, temos a palavra amor. Se a gente for fazer todos os anagramas da palavra amor, a gente pode escrever amor, a gente pode escrever amro, a gente pode escrever armo, a gente pode escrever arm, né? E eu poderia passar um tempão escrevendo todos aqui. Então vamos pensar na ideia aqui de como que a gente poderia fazer para escrever esses anagramas. Então 1, 2, 3. Desculpa, são quantas letras mesmo? São 4 letras. Então 1, 2, 3, 4. Eu, pessoalmente, gosto muito de deixar um espacinho pra gente enxergar o que a gente tá fazendo, tá? Então, outra coisa que facilita muito a minha vida é entender. Então, primeira coisa,
Se a gente está escrevendo todos os anagramas da palavra amor, vamos pensar sobre isso. Quais são todas as letras possíveis que podem ocupar esse primeiro espaço? A, M, O e R. Então, quantas possibilidades são? São 4 possibilidades. Vamos imaginar que essa primeira letra eu coloquei o M. Então, para a segunda posição, sobram quais letras que eu posso escolher? A, O e R. Sobram 3 letras. Vou imaginar que eu escolhi o R. Quantas que sobram? A e O. Escolhi o A. Vai sobrar só o 0. 1. Então, teremos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 12. Opa, 12 mais 2, 24 combinações. Tá? Você poderia, se você não acredita em mim, escreva todos. Vai dar 24 combinações. Rebeca, e se eu quisesse escrever todas as combinações da palavra amor? Todas da palavra amor que... Vamos fazer mais um? Fazer um diferente. Vamos fazer, já que a gente está falando em amor, vamos fazer da palavra linda. Vamos usar a palavra linda. Eu acho essa palavra linda, linda. São 5 espaços, certo? Quantas letras podem ocupar o primeiro espaço? L, I, N, D ou A. Então são 5. No segundo, quantas podem ocupar? 4. No terceiro, quantas podem ocupar? 3. No quarto, quantas podem ocupar? 2. E por último, 1. 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 120. Isso mesmo, 120. Então são 120 combinações da palavra linda. Agora eu queria contar um negócio para vocês. Linda é um negócio assim mágico, né? Eu queria deixar claro uma coisa para vocês que é importante, que eu não comentei, mas eu vou comentar agora. Esse tipo de combinação aqui, esse tipo de multiplicação, quando a gente começa da letra e multiplica até o 1, a gente chama de fatorial. Então, isso daqui não é 5! Não é um 5 gritando, como a gente imagina que é. Esse 5 gritando, na verdade, se chama 5 fatorial. O 5 fatorial nada mais é que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Tudo bem? É importante a gente saber isso. Agora, vamos fazer mais um exemplo de anagrama. A gente fez todos os anagramas possíveis, são 120. Mas eu queria fazer um anagrama de tal forma que essa palavra termine com certeza com uma vogal. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para terminar com uma vogal, o que eu sugiro que a gente faça? A gente vai sempre começar com a nossa restrição. Então, qual é a nossa restrição? Esse último aqui, ó, precisa ser uma vogal. Tá bom? Essa precisa ser uma vogal. Então, aqui pode ser quem? Ou o A ou o I. Se você não lembra, as vogais são A, E, I, O, U. Tá bom? Quantas são as vogais? São 2. Certo? Agora que são 2, então vamos lá. Agora a gente pode voltar para o início. Quantas eu posso por aqui? Eu já escolhi uma, então sobra 4. Quantas posso colocar aqui? 3. Quantas posso colocar aqui? 2. Quantas posso colocar aqui? 1. Então vamos lá, 3 vezes 2, 12 vezes 2, 24 vezes 2, 48. Possibilidades, já é menos. E se eu, olha só que loucura, eu quero todos os anagramas possíveis de linda, sendo que o li está junto, tá? Sendo que o li está junto nessa ordem. Então vamos pensar assim. O li
pode ocupar esses dois. O Li pode ocupar esses dois. O Li pode ocupar esses dois. E o Li também pode ocupar esses dois. Então vamos pensar uma coisa. É como se eu tivesse esse espaço aqui, ó. Pensa uma coisa que vai acontecer agora. É como se eu tivesse, agora, é como se eu tivesse um grande espaço e os 3 espaços. E você concorda que esse Li pode ser N Li da, pode ser N D Li A, pode ser N A D Li, né? Então esse Li pode se mexer. Então o que eu tenho agora? Eu tenho, aqui eu posso ter o quê? O Li, o N, o D ou A. Então eu tenho o quê? 3 opções. Aqui pode ser o Li, o N, o D ou A dos que já foram. Então são 2 opções. Então me sobra, calma, perdão, são 4, né? Li, N, D ou A. Então aqui são 4, aqui são 3, aqui são 2 e aqui são 1. Tudo bem? Que deu, de novo, 24. Aí, e se a gente tiver a seguinte situação? Eu quero todos os anagramas de Linda que tenham um Li juntos, mas não necessariamente nessa ordem. Então, vamos pensar uma coisa assim. Além desse espação, o espacinho e o espacinho, que a gente já sabe que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós podemos fazer o que? Além disso, esses que estão aqui dentro pode trocar. Então, esse pode ser o L ou o I e esse pode ser o L ou I. Então, aqui dentro, eu também tenho essa troca. Então, além dessa daqui, que a gente já sabe, eu posso ter 2 vezes 1. Na verdade, o que a gente faz, Qual é a conta real que a gente está fazendo aqui? Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48, tá? Rebeca, mas e se fosse um número maior? Eu vou te dar a dica. A dica é a quantidade de espaços. Então, 1, 2, 3, 4, certo? Então, aqui é 4 fatorial. Aqui dentro tem quantos? 2 vezes 2 fatorial, tá? Dúvidas, problemas ou crises existenciais? Pensem a respeito disso, tá? Já que nós estamos falando de Linda, para aqueles que nunca me viram ao vivo e só viram as minhas mãos, eu vou te falar um negócio. Falando em Linda, falando em beleza, temos Rebeca, que por acaso sou eu. Ha! Né? E eu gosto muito de usar o meu nome na aula de combinatória, tem um motivo muito simples. Então, vamos imaginar um negócio, vamos fazer anagramas do meu nome, tá? Então vamos pensar, Rebeca, troca o E com o C. Então vai ficar assim. Ah, troca os 2 Cs de lugar. Né? Esse veio pra cá e esse veio pra cá. Mas Rebeca, ó, só tá diferente porque tem cor diferente. Pois é, Brasil. Pois é. O que acontece nesse caso? Nesse caso, nós temos repetição de letras, tá bom? Nós temos repetição de letras. Então, o que a gente faz aqui? Quantas letras eu tenho no nome Rebeca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente tivesse fazendo todos os anagramas da palavra linda, o número de anagramas da palavra linda que tem 5 letras seria fatorial de 5, porque todas as letras são diferentes. No meu nome, Rebeca, são 7 letras. Então, eu faço fatorial, o total de número de letras. 7 fatorial, tá? Eu vou fazer em vermelho,
porque o meu nome tá em vermelho, tá? Então 7 fatorial. Aí a gente divide pelo fatorial das repetições. Então agora a gente faz o quê? Eu tenho 2 e's, tá vendo? Como eu tenho 2 e's, eu divido pelo fatorial de 2. Como eu tenho 2 c's, eu divido também pelo fatorial de 2. Se eu tivesse 3 letras iguais, por exemplo, na palavra resiliência, o número de i's, eu tenho 3 i's na palavra resiliência, eu divido por 3, fatorial. Se eu tivesse 5 letras repetidas, eu dividiria pelo fatorial, tá? Agora, como é que a gente faz isso daqui? Vamos abrir isso daqui. O 7 é a mesma coisa que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 7, 3 vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1. Dica da tia. 2 fatorial eu simplifico com 2 fatorial. Esse 2 eu simplifico com esse 2, que dá 2. Agora, eu não sou obrigada a fazer essa conta sem calculadora. Você que está na sua casa vai fazer a sua conta, né? Você vai fazer a sua continha e o número, olha só, o meu nome, o número de anagramas com o meu nome é 1260 anagramas. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Eu acho esse conteúdo super gostoso de se trabalhar, tá? Então pensem sobre isso, analisem esse caso, tá? E observem como a gente faz isso daqui, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.